Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia. Vivemos dias difíceis no nosso mundo. Para quem é brasileiro, assim como eu, tem acompanhado pelo viés político e religioso, dada a cultura a qual vivemos, sendo a nossa cultura descendente aí dos colonizadores católicos, que catequizaram aqui o nosso país e o transformaram num país judaico-cristão. Nós estamos vendo aí as guerras acontecendo no mundo. Até há pouco tempo, os comentaristas, eles tratavam a guerra localizada da Ucrânia e da Rússia como algo estritamente localizado, com pequenas chances para o aumento do conflito para níveis globais, ou seja, uma terceira guerra mundial. Agora, com a chegada da guerra em Israel, e Israel guerreando contra Hamas e novos poderes aí aliando força a Hamas, surgem muitos questionamentos e perguntas sobre o destino de Israel e sobre as profecias bíblicas referente a Israel. Bom, Israel não está ali naquela terra por vontade de Deus ainda. Deus prometeu devolver a terra a Israel, mas isso ainda não aconteceu. Israel tomou essa terra à força e Deus permitiu que isso acontecesse, mas ainda não é a restituição prometida por Deus. Bom, neste período, nestes tempos cinzentos em que vivemos, muitos dos nossos irmãos estão preocupados com as escolhas corretas dos nossos governantes para que estes, por sua vez, não venham aí trazer guerra também aqui para o nosso país, a nossa região, ou pelo menos que venha deixar o nosso exército forte, né? E também leis mais favoráveis aos cristãos. Então surge uma pergunta cabal no atual cenário, dado a um tempo breve teremos eleições municipais, posteriormente eleições presidenciais, estaduais e também no Senado e na Câmara de Deputados. Bom, qual político e como deve ser a escolha do político para que o crente então nele vote? Para então termos assim maior segurança jurídica para que possamos expressar a nossa fé num país cristão, embora constitucionalmente ele seja considerado laico, ou seja, ele não é ateu, comunista ou perseguidor ou contra a religião, mas ele também não é religioso, como os países muçulmanos, por exemplo, que as suas leis elas são formadas pelos seus líderes religiosos. O Brasil ele é um país laico, ou seja, neutro. Muitos confundem país laico com país ateu, comunista, etc. Não, é um país neutro. Ele dá a liberdade para que cada cidadão tome para si a sua bandeira religiosa, né? Ou seja ateu, agnóstico, etc. E nesse fim, os irmãos eles ficam preocupados quanto em quem votar para que melhore a nossa condição social no mundo aqui cristão, né? Para que nossos filhos não sejam doutrinados, etc, 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 etc. Bom, irmãos, o que as escrituras dizem? O nosso Deus, realmente, ele não tem interesse que nós venhamos a votar. Isso pelas escrituras e pela palavra de Deus. Alguns já podem até aí sair do vídeo, porque isso é de dura aceitação, né? Esse vídeo vai para alguns grupos e ali eu sei que muitos não aceitam o fato de que Deus ele não nos chama para escolher governantes para este mundo. Não existe uma eleição, irmãos. As autoridades elas são levantadas por Deus e é Deus que determina os governos para todo o seu propósito histórico, para a preparação dos seus povos, os judeus e também a igreja. E a igreja ela foi escolhida para ser chamada para fora do mundo. Embora fisicamente nós estejamos aqui e devemos estar como ovelhas mudas, batendo continência para as autoridades, sujeitos a elas, a lei nos permite
sermos neutros na questão eleitoral. Não precisamos votar e ainda assim estamos obedecendo à lei. Estamos dentro da vigência legal deste país. Mas ora, e se o país criasse uma lei votando que Jesus não existe, você iria? Não, você iria desobedecer à lei. Porque como diz Pedro, quando ele é preso pelo Sinédrio, ele é proibido de anunciar a fé no Senhor Jesus, e ele fala: importa-me obedecer a Deus e não aos homens. Obedecer aos homens é obedecer a Deus. Deus manda nós obedecermos às leis, mas às vezes as leis vão diretamente confrontar a Deus. Então nós devemos ficar do lado de Deus nesses aspectos. Bom, o crente não escolhe governante porque é Deus que escolhe. Então não tem como o crente escolher. Não existe eleição no mundo, na verdade. Deus escolhe os governos deste mundo para o cumprimento profético da sua palavra. Tanto para a sentença aos judeus que rejeitaram ao Messias, que estão sofrendo em mais uma guerra, como foi a introdução desse vídeo, como para o moldar da igreja, o refinar a igreja. Então, por mais que muitos irmãos não concordem com isso, principalmente os carnais, aqueles que têm amado ao Senhor Jesus, que têm estado no primeiro amor, essa introdução, esse alerta que eu trago, ele vai despertar um sinal na consciência. O Espírito Santo ele vai dizer: escuta até o final. Isso é difícil, porque poucos dos nossos irmãos, eles dão vazão à voz do Espírito Santo. Efésios 4:29 diz: não entristeça o Espírito Santo em que vós habita, né? Então, o Espírito Santo ele está calado na maioria dos nossos irmãos que não querem ouvi-lo. Então, ele não encontra como falar aos corações, né? Bom, vamos ver o que as Escrituras Sagradas para a igreja, porque nós temos que separar a fala do nosso Deus, as regras do nosso Deus, o escopo comportamental do nosso Deus para o seu povo judeu, naquele período do Velho Testamento, e ainda hoje, né, que há promessas para os judeus ainda, e separar o que Deus escreve para a igreja, os mandamentos para a igreja, que é um povo distinto, né? São os escolhidos de Deus, a noiva do Cordeiro. Bom, o que Deus diz para nós na sua palavra sobre votar, sobre escolher representantes carnais e mundanos para a nossa vida, né? O que a palavra diz sobre isso? Vamos começar pelo povo de Israel e depois nós vamos partir para a igreja, então. Em 1 Samuel capítulo 8, verso 1 diz: quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba. Porém, não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Aceitavam o dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Bom, os representantes da igreja hoje, seja no meio político, ou seja no meio religioso judaico-cristão são as denominações religiosas autodenominadas igrejas. Por que judaico-cristão? Porque elas abraçam do judaísmo seus elementos, como altar, circuncisão, a guarda do sábado, não comer certos alimentos, a prática de dar o dízimo, entre outros. Cada denominação vai escolher alguma coisa conforme as suas presciências e predisposições, aquilo que o homem gosta, ensinando Deus ou dizendo para Deus como quer se comportar, e não ouvindo e obedecendo Deus. Então o povo cristianizado pelo catolicismo romano e depois pelos protestantes tem muita dificuldade hoje de discernir a palavra de Deus, mas Deus não nos deixa isento de responsabilidade. Por isso, em Hebreus capítulo 8, do verso 8 ao 10, vai dizer: eu colocarei a minha lei e a minha vontade, o meu espírito dentro do coração de cada um, e não precisará mais ser enganado, pois o homem não ensinará mais o homem, mas eu mesmo ensinarei cada um. Então Deus, ele vai, diz em Hebreus capítulo 9, que ao homem é dado morrer uma única vez,
e depois disso vem o juízo. Nós vamos ser julgados pela nossa consciência. Dentro da nossa consciência, Deus coloca a sua vontade, o seu estatuto. Por exemplo, a alguns irmãos, ele disse, continua assistindo esse vídeo, e o irmão rejeitou a vontade de Deus. Porque lá em Efésios capítulo 5 vai falar dos ministérios de profeta, de mestre, de pastor, de evangelista. E esses ministérios, eles são usados pelo Espírito Santo para falar aos corações, para evangelizar, salvar almas, acrescentar o número de salvos à igreja. Quando a última alma for acrescentada, a igreja sobe para o Senhor nos ares. Os mestres para trazer as doutrinas, os ensinamentos mais difíceis, os pastores para cuidar, arrebanhar, proteger, dar a vida pelas ovelhas. E o Espírito Santo ele vai levando cada ovelha a esses pastores, a esses mestres, ou seja, no seu caráter de dons, porque o nosso pastor e o nosso mestre é o Senhor Jesus. E o Espírito de Deus, ele distribuiu dons aos homens dentro da comunidade cristã, a igreja. E ele, no dia do juízo, ninguém poderá dizer, Deus, mas eu segui lá o senador Malto, não sei o que lá, ou o senador Nicolas, o deputado Nicolas, que era o deputado Gabriel Monteiro, o presidente Bolsonaro, que eram cristãos e tal. Eu segui o que eles disseram, comprei minha ponto 40, minha 12, eu matei o bandido que tentou entrar na minha casa, eu me armei, eu segui os políticos cristãos, meus irmãos lá. Mas no dia do juízo, irmãos, nós vamos responder pelo que o Espírito Santo falou à nossa mente, ao nosso coração, à nossa consciência. Romanos capítulo 2 diz, rendei a Deus um culto racional, não emocional, né? As nossas emoções gostam da autodefesa? Jab, cruzado, gostam? Mas o Senhor se agrada? Eu devo seguir as minhas emoções? Ou devo seguir o Espírito Santo me orientando pela sua palavra e pelos dons ministeriais que ele deu? Então aquele que já pulou fora de um vídeo orientativo, instrutivo, orientador, né, como este, no dia do juízo já vai ter uma sentença sobre si, deste dia. Sobre cada palavra que sai da nossa boca, tudo nós prestaremos conta. Os salvos conta para julgamento de obras, e os perdidos, esses têm já a sua sentença por negarem ao Messias, né? Bom, então vamos ver o que as escrituras dizem. Vamos lá para o povo de Deus, os judeus. Então, os filhos do profeta Samuel, eles profetizavam que pagava. É o que acontece hoje. Os pastores, eles ganham salários para falar o que o povo ele quer ouvir. Palestras motivacionais, palestras de autoajuda, tudo relacionado ao homem natural, à matéria. Você vai conseguir, você vai vencer a crise financeira, você vai vencer essa doença, você vai vencer essa dificuldade conjugal, Deus vai restaurar o teu marido, Deus vai restaurar a tua esposa. E os pregadores, eles falam conforme o salário que recebe. Se o mercado começar a mostrar que tal pregações diminui a receita, eles mudam as pregações para se adequar ao mercado gospel, ao mercado religioso. Então cada um vai ouvir segundo a coceira dos seus ouvidos. Era o que estava acontecendo aqui. A solução para isso, vamos lá. Então todos os líderes de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram. Bom, os líderes religiosos, que eram os filhos de Samuel, não estavam ajudando muito não, né? Então o que o povo fez? Se reuniu e foi falar com Samuel, um líder religioso mais obediente, né? O que eles falaram? Olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei que nos governe, como existe em outros países. Então o que se faz? O que a igreja faz hoje? Pegando um exemplo da igreja, tipificando para a igreja, porque a igreja de Israel não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Então trazer nós podemos pegar tipos de Israel. Israel foi um povo de Deus. Deus teve uma história com Israel. Hoje ele trata com a igreja, na atual dispensação. Mas nós pegamos os exemplos. Por exemplo, quando Deus pede
o filho de Abraão em holocausto. Você que é pai, você dá o seu filho em holocausto? Deus te pediu? Às vezes você dá dinheiro para a igreja, dá tanto. Você acha que aquilo ali Deus quer. Mas por que você não dá seu filho? Aqueles que guardam o sábado, como os adventistas, por que eles não se circuncidam o órgão genital masculino? Porque isso não é agradável. O mesmo Deus que pediu o sábado, pediu a circuncisão. O mesmo Deus que pediu o dízimo, pediu a circuncisão. Mas o dízimo garante promessas financeiras, então me é agradável. Só que quando os líderes religiosos eles não suprem mais a necessidade emocional e fisiológica do homem, espiritual não importa, não, essa não tem muito valor não, então eles recorrem ao mundo, ao sistema político, e eles pediram para Samuel, queremos um rei, ou seja, queremos um presidente. O Lula, atual presidente, ele vai baixar o preço da picanha, da carne, e de fato abaixou, né? Então muitos pastores lá que deram campanha para ele, lá, líderes religiosos, né? E o povo que pediu, Deus, o Senhor já não atende as nossas necessidades. Ou seja, como se nós soubéssemos quais são as nossas necessidades, né? Eu não tenho dinheiro para comprar picanha, mas eu pago 100, 200 pila por uma TV por assinatura, para eu alimentar minha carne, minhas luxúrias, lascívias, etc, né? Quem aceita isso? Quem? Bom, então pede-se o presidente de acordo às ambições do crente, do homem natural. Não quer dizer com isso que este homem no comportamento natural não seja espiritual. É um crente carnal que age como homem natural, mesmo tendo sido salvo, porque aqui eu estou falando com a igreja, né? Bom, então, Samuel, verso 6, né? Samuel não gostou do pedido deles. Ou seja, o Espírito de Deus, embora ainda não habitando permanentemente no homem, que só veio acontecer na igreja, Deus habita permanentemente em todos os salvos, destruindo o templo, não habitando mais em templo. Por isso, as cartas para a igreja escritas pelo Senhor Jesus através do apóstolo Paulo, elas se dirigem à igreja no sentido prático, as pessoas, à igreja que está na casa da irmã Vódia, a igreja que está na casa do irmão Siquém, a igreja que está na casa do irmão Priscila e Áquila. A igreja sempre estava na casa de um irmão. Por quê? Porque ela é orgânica e um membro ali, ele cuida do outro. Literalmente, ela não está mais num templo. Deus não está mais num templo judaico-cristão erguido por Salomão. Agora, como diz em João 4, quando a mulher samaritana diz, os judeus dizem que a adoração é lá em Jerusalém. O samaritano diz que aqui, nosso pai Jacó, onde é? Nem lá, nem aqui, mas em espírito. Agora Deus habita permanentemente em nós e fala a nossa consciência, ao nosso consciente, a razão, não as emoções. Enganoso é o coração, emoção, diz as escrituras. Enganoso é o coração e mais corrupto que todas as coisas. Jeremias capítulo de número 17, versículo 9. Enganoso é o coração e mais corrupto que todas as coisas. Bom, então Samuel, pelo Espírito, embora ainda não habitando dentro de nós, que nós não éramos templo de Deus, o templo era lá em Jerusalém, ia ser, né, lá em Jerusalém, construído pelo profeta, né? Deus se manifestava de várias formas, através da sarça, fogo na sarça, da nuvem no deserto, etc, né? Então, algo incomodou, quando se está em comunhão com o Espírito de Deus, algo incomoda dentro de nós. O pregador vem com aquela voz deslongeada lá, com aquelas palavras bajuladoras, parece que está tudo certo, mas o Espírito acende um alerta. Foi o que aconteceu aqui com Samuel. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim. Irmão, se nós orássemos mais a Deus em espírito, não em emoção, enganoso é o coração, em consciência, em razão, o Espírito falando à nossa consciência que algo está errado, e nós orássemos desejosos de fazer a vontade de Deus e não que a nossa fosse feita, com certeza o Espírito nos livraria de muitos males sociais que nós vivemos hoje, né? Bom, então Deus responde, atendo o pedido do povo, não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Então, quando o povo pediu um rei, como as outras nações, eles rejeitaram
Deus. Era um povo guiado por Deus. Deus ele guiava politicamente, religiosamente, geograficamente, militarmente. Ele era o rei dos judeus. Ele dizia, vocês vão naquela cidade lá, vocês vão vencer aqueles soldados e a cidade vai ser de vocês. Aqueles soldados que vier contra vocês, eu darei vitória. E ele dava as regras, assim como um rei ele fala, né? Como devem ser feitas as coisas, Deus falava. Mas Deus foi rejeitado. Hoje Deus é rejeitado pelos nossos irmãos. Todos, basicamente. Todos. Quase todos. Todos é uma força de expressão. Não é uma literalidade, né? Muitas vezes Paulo fala, todos serão salvos. Não é todos. A gente sabe que a maioria não vai ser salvo. É uma força de expressão, não é uma literalidade. Mas de modo geral a maioria rejeitou a Deus. Então não é bom pedirmos governantes sobre nós, irmãos. Não é bom, isso não agrada a Deus. Nós estamos vendo aqui. Ah, mas isso era para Israel. Sim, verdade. Era para o povo de Israel. Ok, concordo. Mas nós pegamos princípios, tipo, o nosso governo deve ser o Senhor Jesus, deve ser o nosso governante. E não políticos desse mundo guiados pelo príncipe desse mundo. Embora se dizem cristãos, a gente sabe que não são. Eles nem conhecem a Deus, eles vão lá. Eu nem vou entrar no mérito aqui, qualquer irmão meio amadurecido sabe, entende que eles não são. Eles pegam para si práticas cristãs, mas nunca nasceram de novo na sua grande maioria dos políticos. Pegam prática. Alguns nasceram de novo, né? E com o tempo vão sair da política, porque sabem que a política é um sistema fechado e Deus vai escolher os governantes desse mundo. Então Deus ele falou para Samuel, explica como é que vai ser esse rei. Ele vai cobrar impostos altos, ele vai cobrar isso, aquilo. Vocês vão ter que trabalhar muito mais e tal. Qual foi a resposta do povo? Qual foi a resposta do povo? Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, disseram, não adianta, nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar as nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram, então foi e contou tudo a Deus, e o Senhor respondeu, faça como eles querem, lhes darei um rei. Então Deus ele permite que o crente tenha aquilo que ele quer, muitas das vezes, para ele sofrer com a sua própria crença, com aquilo que ele mesmo quis. E depois Deus, eu quis tanto isso. Eu orei e disse, Deus, me dá essa mulher. Essa mulher é bonita, olha a cintura dela, Deus, perfeita. É a mulher do meu sonho, olha como ela fala manso, bonita. Nossa, vai ser tudo para mim, Deus, me dá essa mulher. Me dá esse marido. Ai, Deus, não aguento mais o marido que me deste, a esposa que me deste. Ai, tá difícil a luta, Senhor. Mas tu quis tanto. Nós não sabemos o que nós queremos, irmãos. Nós não sabemos o que é bom para nós. Por isso nós temos um pai que quer nos orientar para a esquerda, para a direita, para o alto, para baixo. Mas quando nós tomamos a independência, Deus permite. E junto com as ações e escolhas que ele permitiu nos ser alcançado, vem também graves consequências. Lembramos que personagens como Hitler não eram personagens do tempo de Nero, onde eram ditadores. Eles foram eleitos pelo povo. Hitler foi escolhido, o povo escolheu Hitler. E um povo cristão. A Europa era tomada pelo cristianismo católico, né? E protestante. Um grande período aí da sua história, né? Então, veja que nós não sabemos as escolhas, irmãos, nós não sabemos. Nós temos que entregar, Deus me livre essa responsabilidade sobre nós. Nós temos que entregar os governos desse mundo na mão de Deus, porque Ele tem um plano. Ele tem um plano para cada época da humanidade. E Ele vai colocar os governos ali para cumprir este plano. E ninguém vai impedir o governo que Ele já predeterminou. Ninguém, não importa o seu voto. Se Ele predeterminou no Brasil à esquerda que o Brasil, o povo precisa de um determinado sofrimento, porque ele passa a hora aí na sensualidade, no seu computador, na sua TV, nos seus canais por assinatura, hora buscando bens materiais, ele passa grande parte da sua vida alimentando as suas emoções. Um homem natural que deveria estar morto. Que o nosso homem natural deveria estar morto. E nós deveríamos viver em espírito e novidade de vida.
E com isso Deus manda governos que disciplinem a igreja, que são instrumentos para castigar a igreja, como ele fazia com Israel. Mandou o faraó lá castigar e oprimir o povo. Quando o povo estava lá oprimido, o que o povo fez? Clamou a Deus. Então Deus ele vai levantar os governos conforme a vontade dele. Bom, aqui eu usei um exemplo, um princípio de uma situação prática na vida de Israel. O princípio a gente toma para a igreja, a gente sabe que são povos distintos, né? Embora teologias como aliancistas unificam os dois povos, tornando aí a igreja uma extensão que só piora a situação, que só piora, porque aí vai querer trazer as bênçãos de Israel para a igreja, o qual não lhe é prometido. As promessas de Israel são para Israel, parte se cumpriram, parte se cumprirão no milênio, onde o rei prometido virá e reinará por 1000 anos num reino de prosperidade e paz. As nações do mundo virão até Israel. Então, teologias como a do aliancismo só piora a situação, né? Mas nós vamos aprender mais, passo a passo aqui, sobre a nossa isenção politicamente falando, e deixando que Deus escolha os políticos. E independente de nós nos metermos ou não, o resultado final será o que Deus já estabeleceu, independente da gente ir lá apertar o botão e escolher A ou B. A questão é que nós estamos fazendo como o povo de Israel, querendo escolher um político para nos proteger. Irmãos, o que o político está fazendo que Deus não possa intervir para te proteger? Faltar comida, Deus pode mandar o maná do céu. A educação dos meus filhos, Deus pode tapar os ouvidos deles, que eles não ouçam e não entendam nada do que está sendo ensinado nas escolas. Se Deus não for suficiente para proteger, ninguém protege. Salmo 127, é em vão a polícia guardar a cidade se Deus não guardar. Em vão. É em vão o homem trabalhar para sustentar a sua família se Deus não der o pão. É em vão. É literalmente em vão. Então nós temos que confiar no governo de Deus sobre as nossas vidas. Eu sei que será vídeos de dura aceitação. Estaremos fazendo mais 1 ou 2 vídeos referente à nossa intenção política. Nós cumprimos a lei dos homens, que é mandamento de Deus. E os mandamentos de Deus são pesados. Os mandamentos de Deus são sofridos para a carne. Nós não cumprimos a lei dos homens para nos beneficiar, mas para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, como nos ensinou as Escrituras e nos ensina as Escrituras Sagradas, testificadas pelo Espírito Santo. Até o próximo vídeo.